Você alguma vez já fez ou falou alguma coisa por impulso para logo em seguida se arrepender amargamente, só que, infelizmente, esse algo jamais vai voltar atrás? Você já pensou que por vezes, por mais resolvido, por mais resoluto que estejamos, acabamos entrando em determinadas situações que nos conduzem a adotar exatamente aquele tipo de comportamento ao qual nós estávamos absolutamente decididos a não adotar sob hipótese alguma? Esse tipo de situação ou comportamento que é extremamente comum e pelo qual todos nós passamos, ou que conhecemos alguém que esteja passando ou passou por esse tipo de situação, são situações que contrariam a lógica. Coisas que, quando analisadas sob uma ótica fria e distante do calor do momento, nós sabemos que são errados e as quais sabemos exatamente onde vai dar. Quando falamos sobre isso, algumas coisas importantes devem ser discutidas. O que acontece dentro de nós que faz com que hajamos dessa maneira? Porque, por vezes, adotamos determinadas ações que vão de encontro a sonhos, desejos e planos profundamente arquitetados? Porque, por vezes, escolhemos recompensas e prazeres momentâneos e de curto prazo, colocando em risco coisas que são extremamente valiosas para nós? É sobre isso que iremos falar hoje. Para que a gente possa entrar e começar a entender o que é que acontece dentro de nós e obtermos as respostas que desejamos, eu primeiro quero introduzir um dilema que é comumente exercido e estudado em aulas de direito, que versa sobre moral e sobre ética. Esse dilema, eu vou contar uma história para contextualizar e eu quero que você pense nas respostas, simplesmente as suas decisões, não as analise, apenas decida baseado naquilo que eu vou falar. Imagine que eu sou um vilão desses de filme de terror. E eu amarrei num trilho de trem 5 pessoas. Num trilho de trem, e existe um trem que está vindo em direção e essas pessoas vão ser mortas por esse trem. Só que esse trem ele tem uma bifurcação. E nessa bifurcação, indo à direita, eu amarrei uma única pessoa. E você está assistindo, você não tem o que fazer, você não pode desamarrar essas pessoas, não dá tempo de você adotar, mas existe uma alavanca ao seu alcance. E se você puxar essa alavanca, esse trem desvia das 5 pessoas e vai até essa única pessoa. Esse trem atropelará e matará essa uma pessoa, mas essas 5 pessoas serão salvas. A pergunta que eu tenho a te fazer é, o que você faz? Você puxa ou não puxa essa alavanca? Sempre que eu levo esse dilema em aulas ou palestras que eu faço, cerca de 90% das respostas são que sim, as pessoas puxam esse dilema. E nesse momento o seu cérebro começa a maquinar e pensar o porquê você decidiu isso. Mas calma, antes de que você queira responder isso, eu vou mudar um pouquinho, ligeiramente, esse dilema para que a gente possa observar. E aí a partir daí eu possa te induzir a ter uma resposta sobre isso que você está pensando agora. Digamos que agora não existe mais essa bifurcação que essa única pessoa vai estar amarrada. Você não pode mais salvar essa pessoa dessa maneira. Mas digamos que você está assim, em cima de uma ponte e do seu lado tem uma pessoa muito grande, uma pessoa gorda, uma pessoa muito grande. E essa pessoa está ali do teu lado observando aquilo, ela já está quase caindo da ponte. E se você dá um empurrãozinho, essa pessoa cai em frente a esse trem. E essa pessoa vai morrer. Mas o trem, ao atropelar essa pessoa, ele vai se aperceber do acidente e vai conseguir frear, evitando que essas outras 5 pessoas possam ser atropeladas. Nesse momento, você pode estar querendo imaginar 1000 subterfúgios. Muitas vezes as pessoas querem mudar o meu dilema, mas lembre-se que eu sou um vilão de filme de terror, e se você fizer isso, ou imaginar que você pode desamarrar, as 5 pessoas morrem, a pessoa que está do seu lado morre, e você também vai morrer junto. Então não tem para onde escapar. A decisão é, você empurra essa pessoa ou não? E quando eu mudo ligeiramente esse dilema, a resposta modifica de panorama. E cerca de 90% das pessoas dizem que não vão empurrar essa pessoa. A pergunta que eu te faço é o que mudou nesse dilema? Se fosse um computador decidindo, um robô programado, com uma linha de programação programado para salvar o maior número de vidas de pessoas humanas, fatalmente essa pessoa empurraria essa pessoa esse robô empurraria essa pessoa sem pensar. Porque existe uma linha de comando de computador. Mas sempre que nós falamos de pessoas, de vidas humanas, nós estamos carregados de emoções. E é exatamente isso que mudou. Essa é a variável que mudou
dentro dessa hipótese. A quantidade de emoção que está envolvida nessa situação. E é exatamente isso que faz com que você modifique a sua decisão. Haja vista que 90% das pessoas na primeira situação diz que puxaria a alavanca e 90% das pessoas diz que não empurrariam a pessoa. E sob um ponto de vista matemático e lógico, se trata do mesmo problema, trocar uma vida por 5. Mas você teve uma carga emocional envolvida e fatalmente é isso que modificou o seu processo decisório. Nesse momento você pode estar pensando que não é isso, que vai fazer você mudar de decisão ou que talvez não seja bem isso. E eu te comprovo através de uma terceira variável, uma terceira modificação nesse problema que comprova que sim, é emoção. Digamos que agora aquelas 5 pessoas não são pessoas quaisquer, mas são as pessoas mais importantes da sua vida. São seus familiares, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais. Você empurra ou não empurra essa pessoa do teu lado? E fatalmente, nesse momento você diz que sim, você empurra essa pessoa. Perceba que não mudou ainda o problema, é o caso de 5 vidas com uma vida, mas a quantidade de carga emocional que está envolvida nessa situação mudou absurdamente e a sua decisão muda mais uma vez. E se você ainda tem dúvidas sobre se é a decisão, é a emoção que está envolvida nesse processo decisório ou não, eu te digo que absolutamente sim, porque esse experimento foi realizado com pessoas que foram submetidas a exame de ressonância magnética funcional de imagem, que é um exame que faz um mapeamento cerebral. E ao ser feito esse tipo de proposição, com essa alteração dessas variáveis, exatamente desse mesmo jeito que eu te propus agora, existiu maior ativação com significância estatística de áreas cerebrais relacionadas ao cérebro límbico, que é a sede das emoções. Onde está todo o teu processo emocional, todos os teus processos de sonhos, de desejos, de valores, de emoções, é o teu cérebro límbico. E quando eu fui aumentando variações, essa variação em que tinha maior ativação de carga emocional, existiu maior significância estatística de ativação dessas áreas cerebrais relacionadas ao cérebro límbico. Será que isso se restringe somente a esse tipo de situação? E eu te digo que não. Esse tipo de situação ele se estende a coisas extremamente corriqueiras, como o refrigerante. Existe um livro do Leonard Milanovich chamado Subliminar, em que ele faz ele traz uma situação que desde os anos 80, a Pepsi sabe que quando submetidos a exames às cegas, pessoas preferem o sabor da Pepsi ao da Coca-Cola. E se eu perguntar em plateias, e eu faço isso cotidianamente, quem prefere Pepsi ou Coca, cerca de 90% das pessoas respondem que preferem Coca. E a resposta comum é se dizer que é por causa do sabor. Mas esse exame às cegas, realizado em pessoas que estavam submetidas ao exame de ressonância magnética funcional de imagem, ou simplesmente RMI, ele mostra assim que o sabor da Pepsi ativa maiores zonas de prazer do que a da Coca-Cola. E a pergunta que surge daí é simples. O porquê dessa preferência então pela Coca-Cola? Acontece que a Coca-Cola é uma marca que constrói relacionamento com você desde que você é pequeno. É o caminhão da Coca-Cola com o urso polar, são as luzes de Natal, são as propagandas que estão sendo bombardeadas por você, a musiquinha, a silhueta da garrafa, e você associa a Pepsi a uma determinada situação, mas a Coca ela estabelece uma relação emocional com você de longo prazo. E sim, a sua emoção é alterada e por isso você prefere Coca-Cola. Vejamos o caso do vinho, que também é abordado nesse livro, Subliminar. Pessoas que estão bebendo vinho, o mesmo vinho, mas estão observando uma garrafa de um vinho barato, ou pessoas que estão bebendo o mesmo vinho, mas estão observando garrafas de uma etiqueta mais cara, de um valor mais alto. Qual dessas duas pessoas acham que atribuem melhor sabor, mais prazer a esse vinho? Qual desses vinhos são mais bem avaliados? E você sabe que é a pessoa que está olhando para a garrafa que tem um rótulo mais caro. Acontece que você fala assim, mas será que é realmente isso? E eu te digo que sim, porque os exames de RMI apontam que existe maior ativação de áreas relacionadas ao prazer, circuitos dopaminérgicos do teu cérebro, e o teu cérebro límbico tem maior ativação quando você está olhando para essa garrafa mais cara. As pessoas que têm aquela mania de rodar o vinho, de cheirar o vinho, de cheirar a rolha, elas têm maior percepção de prazer associada a esse ato, pela simples perspectiva de que aquilo vai dar maior prazer para elas.
Porque enólogos, pessoas que estudaram um vinho, não conseguem distinguir um bom vinho de 35 mil dólares, 35 mil reais, 50 mil reais, um rótulo dessa magnitude, de um rótulo de um vinho já mais caro, de 300, 200 reais. Eles não conseguem distinguir o sabor. Enólogo, pessoas que estudaram um vinho não conseguem distinguir. Mas a simples perspectiva de prazer faz com que essa pessoa tenha maior ativação da área relacionada ao prazer. Beleza, Bernardo. E o que esse tipo de constatação que você está me trazendo tem a ver com meus comportamentos, com o fato de eu adotar algumas atitudes que vão de encontro aos meus desejos, aos meus sonhos profundamente arraigados? Acontece que eu tenho um escritor inglês bastante famoso chamado Simon Sinek, e ele fala muito sobre uma figura do Golden Cycle. Acontece que a estrutura cerebral, esse cara fala sobre isso, ela tem uma estrutura que é trina, são 3 círculos. A parte mais externa do teu cérebro é chamada de córtex pré-frontal ou neocórtex. E as 2 estruturas internas do teu cérebro são as amígdalas cerebrais e o cérebro límbico e o teu hipotálamo, que é a sede das tuas emoções. Essa parte frontal é responsável por todo o teu raciocínio lógico, matemático, processo de análise, crítica e criteriosa das situações, pela interpretação de linguagem, pela linguagem matemática que teu cérebro utiliza, pelo processo raciocínio lógico. E as outras estruturas são a sede das emoções. E existe uma estrutura que é amplamente utilizada dentro da neurociência, dentro do neuromarketing, que se chama círculo de ouro, que está relacionado ao teu porquê no centro, ao como e ao que. E essa associação está propondo que o teu porquê, a tua causa de porquê, ela está relacionada às tuas emoções. E todo o teu processo decisório, todo o teu processo comportamental, ele não está relacionado com o teu cérebro lógico-matemático. Ele está relacionado com a tua sede das emoções. Então, por isso que muitas vezes você vê propagandas do tipo, vamos comparar a Apple com outros celulares, da Motorola, da Samsung. A Apple ela não faz propaganda do processador dela. Eu não tenho a menor ideia da capacidade de processamento da Apple. Ela não me fala de quantos gigas. Você nunca vai ver uma propaganda da Apple falando sobre os critérios técnicos que o produto dela tem, em comparação com outros celulares que falam disso. Mas a Apple, ela apela para o teu emocional. E você construiu uma marca, ela construiu uma relação de desejo com a marca dela. E você sabe exatamente que esse é um bom produto, e é por isso que as pessoas desejam ter o produto da Apple. Porque ela construiu essa relação. E o teu processo decisório não tem a ver com esse raciocínio lógico-matemático, com quantos gigas de RAM, com a capacidade, a velocidade, o tipo de câmera que a Apple tem, e sim com a marca que está construindo um bom relacionamento. É lógico que tem a ver com você saber que é um bom produto, mas não é por isso, simplesmente, porque comparativos em diversos testes aí de celulares amplamente divulgados em qualquer site de comparação de celulares, você vê que a Apple não tem o melhor hardware, mas ela tem a marca mais famosa e ela é a marca mais desejada. E o que eu quero dizer com isso? Que o teu processo decisório ele não tem a ver com essa linguagem matemática. Isso eu estou comprovando, estou atestando para você. Os exames magnéticos, ressonância magnética funcional de imagem, eles atestam isso. Eles apontam isso com clareza. Que o teu processo decisório ele não tem a ver com esses dados, muitas vezes que você recebe de pode ter um monte de coisa, mas eu posso te trazer uma proposta de negócio, de investimentos que te alimentar com muitos dados. É uma ótima proposta, te está dando de retorno, cara, você vai entrar com X% daqui a um tempo, você vai tirar absurdamente 10 vezes X, e você olha e pensa cara, a proposta é muito boa, mas alguma coisa me diz que alguma coisa está errado. Meu coração não está dizendo. Eu gostaria de dizer muito que esse processo decisório ele está relacionado sim com o teu coração, mas ele não está. Ele está exatamente relacionado com alguma coisa que não se falou, com o teu porquê, com o teu propósito, com aquilo que está no teu cerne, no teu coração, no centro da tua mente, do teu cérebro límbico. Os raciocínios lógicos, os dados que eu te trouxe fizeram muito sentido, mas isso não falou nada para a tua emoção e por isso você não se convence daquilo. E isso se aplica a diversas coisas, a situações das mais diversas, das mais corriqueiras do nosso dia a dia. Perceba que muitas vezes você arquiteta planos com grande detalhe. Talvez você procurou um nutricionista, você elaborou um plano nutricional
com extremo rigor, extremamente detalhado, e você começou aquilo e não durou uma semana. Ou talvez você tenha resolvido absolutamente que você investiu o teu tempo e ia para academia, e você contratou um personal trainer e associou de repente com esse plano nutricional, mas você não consegue resistir àquele doce, ou aquela preguiça que te bate quando você chega em casa após um dia inteiro numa jornada de trabalho, e você se joga no sofá e a partir dali você deixa de lado esse plano que você elaborou. Perceba que são recompensas de curto prazo, emocionais, recompensa de ficar ali, de repente, no seu sofá, descansando, relaxando. A preguiça bate e você abandona aquele plano que foi raciocinado e logicamente orquestrado, mas faltou o componente emocional. Perceba que muitas vezes a gente fala sobre isso, sobre carreiras. Às vezes você pensou em estudar, você se planejou, mas na hora de botar em prática, você é vencido pela situação cotidiana. Quando você vê, você está gastando seu tempo no Facebook, no WhatsApp, olhando Netflix. Mas por que isso acontece? Por que isso... aliás, não só por que isso acontece, porque isso eu já falei, relacionado ao cérebro límbico, ao cérebro emocional, a questão é como romper esses grilhões. Qual a associação disso com o teu cérebro emocional e como escapar dessa trajetória? Para que a gente possa entender essa relação, eu vou trazer uma situação hipotética que não é incomum. Por exemplo, a traição. A traição dentro de relacionamentos amorosos, dentro de relacionamentos pessoais. Às vezes a pessoa está feliz, está dentro de um relacionamento, mas ela acaba falhando, ela acaba tombando. Por um exemplo que eu vou citar aqui, uma situação hipotética. Digamos que chegou sexta-feira, 18 horas, e os teus amigos, os teus colegas de trabalho te convidaram para um happy hour, uma esticadinha, e você ligou para tua esposa e tá pensando em ir com seus colegas lá tomar uma cervejinha. Tua esposa não ficou nada, teu marido, tua esposa, não ficou nada satisfeita ou feliz com essa ideia. Mas você resolve insistir, amor, eu só vou tomar uma cervejinha com a rapaziada lá, eu vou me estender um pouquinho, mas eu chego ali por casa, antes da meia-noite eu tô em casa. Aliás, eu nunca fico. E contrariando, você sabe que ela vai ficar braba, que você vai chegar em casa, ela tá com um bico, uma tumba do tamanho do mundo, você resolve ir. E aí você chega nesse bar, tá lá os seus amigos, você nota que tá cheio de rapazes ou de mulheres bonitas lá dentro desse bar, e você senta lá com o único propósito realmente de relaxar um pouquinho, trocar uma ideia com a rapaziada e tomar uma cervejinha. E você toma uma cerveja, toma duas cervejas, toma 3 cervejas e o papo vai se estendendo, e daqui a pouco você repara que tem alguém te olhando e você começa a flertar com essa pessoa, e você toma mais algumas cervejas, e quando você vê, você tá lá sentado trocando ideia com essa pessoa, e quando você vê, você trocou um beijo, você ficou com essa pessoa. E aí você traiu. Perceba que alguma coisa aconteceu que fez com que você cedesse. É exatamente esse tipo de situação que nos enrola. Aqui você tem a associação de uma recompensa imediata em troca de um sonho, de uma construção de um longo prazo do seu relacionamento. Você colocou em risco algo que é extremamente valioso para você, talvez por um beijo. E aqui você tem uma outra associação, que é o álcool entrando. Acontece que o álcool, quando entra no teu cérebro, ele tem uma função que é de inibir o teu córtex pré-frontal, que é a parte interior do teu cérebro que é responsável pelo esse raciocínio, essa ponderação. E quando o teu córtex pré-frontal está inibido, você fica desinibido. E quando você está desinibido, você coloca algumas barreiras sociais que normalmente seriam problemas para você quando você está sem ativação do álcool no teu cérebro, que nesse momento caíram por terra e você foi se estendendo, e quanto mais o álcool foi entrando, mais desinibido você foi, e mais você foi envolvido naquela situação de flerte, quando você viu, você estava lá traindo. E aí depois vem aquele arrependimento, aquela situação horrorosa de você estar se corroendo por ter feito aquilo, por você ter trocado ou traído a sua esposa, sua namorada, só que não volta mais. E talvez você fale para ela a verdade ou não, ou talvez você omita, ou talvez você minta. Bem, não vem ao caso aqui. Acontece que eu quero que você se prenda justamente a isso. O que te fez colocar em risco uma situação que é extremamente valorosa para você, que é o teu relacionamento, alguém que você ama, por uma situação hipotética de longo prazo, por uma situação hipotética e recompensa de curto prazo. Acontece que sim, nós somos movidos por emoções de curto prazo. Somos programados para ter recompensas emocionais de curto prazo. Porque lá atrás, quando nós estávamos sobrevivendo na selva, nós estávamos lá fugindo de predadores, nós nunca sabíamos quando teríamos a próxima refeição, quando nós teríamos a próxima
oportunidade de procriar. Então sim, nós somos movidos por atividades emocionais de curto prazo que nos impulsionam a agir por impulso, com energia, com curto prazo, com curta duração. Então é por isso que você come, tem tendência a comer. O chocolate não é um chocolate, você quer comer a barra inteira de chocolate, você quer comer o sorvete, você quer beber toda a cerveja que é possível, você quer casalar e procriar com toda mulher e todo parceiro sexual propício, ativo que está cercando. Se você é mulher, ou seja lá qual é o gênero ou opção sexual que você esteja, você se sente tentado a fazer isso. Então essa é uma variável que você não consegue mudar. Você consegue sim por filtros sociais, por uma questão de educação, por uma questão de valores que estão intruídos dentro de você, barrar isso. Mas você é movido sim por uma questão genética, por uma questão de preservação da espécie humana a ter recompensas de curto prazo e imediatos. Ou então, por outro lado, nós somos também incutidos com a preguiça. Então quando você chega em casa, 18 horas, cansado do seu trabalho, você se larga naquele sofá e você tem aquele chocolate do seu lado, muitas vezes você resolve, vou comer só hoje esse chocolatinho. E aí você joga por água toda aquela dieta que está planejado, ou todo aquele planejamento de você ir para academia e você já não vai, ou você fica no Netflix olhando uma série, porque é muito mais gostoso. E a pergunta é, por que isso acontece, além dessa questão genética de preservação de espécie? Porque sim, mudar, você colocar, você agir contra esses critérios que você tem uma carga genética não é um processo saboroso, não é um processo gostoso. Você levantar e ir para a academia, todo mundo sabe o quanto de demanda, de esforço, de comprometimento isso demanda. Você resistir àquele chocolate, àquela barra, porque o nosso cérebro tem uma ativação de zonas de prazer quando você come alimentos gordurosos e calóricos, é doloroso, não é um processo fácil, requer muita disciplina, muito foco, muita persistência, e esse não é um processo gostoso. Você tem que lutar continuamente, sistematicamente, para você escapar disso. De posse disso, eu te dou um outro exemplo, que é de relacionamento. A questão da paixão versus relacionamentos de longo prazo. Se você não sabe disso, eu vou trazer um conhecimento que vai te dar um entendimento exatamente do porquê que isso acontece. Os estudos apontam que nos últimos 10 anos, 2004 a 2014, os dados do IBGE apontam que o número de divórcios aumentou em 160%. E por que isso aconteceu? E eu te digo que, basicamente, é porque a maior parte das decisões elas são tomadas durante o período de paixão, que é um período, é um estágio de amor de curta duração, que dura de 12 a 24 meses, que se caracteriza por um estágio, basicamente, se assemelha psicologicamente ao estágio de demência temporal, de hipermotivação e prazer, em que você tem estresse, compulsão e obsessão. Aquela pessoa nunca sai da tua mente. Isso é devido a um nível aumentado de um hormônio que se chama cortisol. Quando o cortisol aumenta e durante a paixão você tem os níveis de cortisol aumentados, o teu nível de atenção, você não sente fome, você não para de pensar naquela pessoa e você percebe que você pode estar dirigindo, às vezes está querendo pensar num problema profissional e aquela pessoa não sai da tua cabeça. Durante o período de paixão, os circuitos dopaminérgicos do teu cérebro, que são os circuitos relacionados ao prazer, eles estão extremamente excitados, extremamente ativados. E você faz por impulso, você nem para pensar, você entrega o teu melhor, você tem vontade de sair, você tem maior apetite sexual, você tem vontade de valorizar a pessoa, você presta atenção. Tudo que essa pessoa fala é maravilhoso. Você tem maior capacidade, você tem não tem um tempo que você quer estar fora daquela pessoa, aliás, você nunca está satisfeito, e isso está relacionado com compulsão. Pessoas que têm problemas relacionados à compulsão, existe uma queda do nível de serotonina do cérebro. E a serotonina, quando ela está reduzida, ela faz com que você nunca tenha um tempo que você está satisfeito. Você, aliás, sempre quer mais e mais e mais, nunca está satisfeito. Você sempre quer estar ao lado dessa pessoa. Além disso, durante o período de paixão, o teu córtex pré-frontal está inibido, assim como no efeito do álcool. Isso faz com que você tome decisões estapafúrdias. Pessoas que, sob o ponto de vista lógico, não tem nada a ver com você, mas você acha que sim, aquele relacionamento vai florescer. E é por isso que quando a paixão acaba,
E toda paixão ela acaba. Em um período de 12 a 24 meses ela reduz. E quando reduz, os teus níveis hormonais retornam a padrões normais, exceção feita a um certo hormônio que é a ocitocina, que é o hormônio da conexão social. Aliás, em relacionamentos de longo prazo, os níveis de ocitocina se mantêm mais altos até do que durante a paixão. Mas o teu nível de serotonina retorna ao nível basal, o teu nível de dopamina retorna ao nível basal. Acontece que você não tem mais uma inibição do teu córtex pré-frontal. E quando essa paixão acaba, você começa a raciocinar novamente. E aí muitas vezes você se dá conta que aquela pessoa não é toda aquela Coca-Cola. Aliás, ela não tem nada a ver com você, talvez. E aí quando você se percebeu daquilo, essa paixão acaba. Você passa ou não para um outro estágio do amor, que é o amor construído. Que é quando você tem semelhança, você valoriza a pessoa, você se esforça. E esse sim, todo tipo de relacionamento de longo prazo, que resiste ao tempo, ele demanda energia, de esforço, de empenho. Porque quando você se dedicava durante o período da paixão a sair, a valorizar aquela pessoa, isso não é um estágio meritório. Lembra que você tem uma relação hormonal aquilo. Aquilo era um processo automático. Não existe mérito nisso. Isso é um processo automatizado. Mas quando os teus hormônios voltam aos níveis normais, a construção desse relacionamento de longo prazo, ela demanda, sim, que você esteja atento, que você se esforce por valorizar essa pessoa. E talvez seja por isso que os relacionamentos acabam, por isso que os números de divórcio são tão altos, porque a pessoa se apaixona, ela resolve casar, e quando acaba a paixão, aquele relacionamento vai sofrendo um processo de desgaste e você para de valorizar a pessoa, você para de se esforçar em construir, você para de pensar naquela pessoa como algo diferente. Isso faz com que os níveis de divórcio sejam tão altos. E por isso que você toma decisões estapafúrdias como tatuar o nome da pessoa no teu corpo, e depois que acaba a paixão, você, meu Deus, como é que eu pude me apaixonar por essa pessoa? E se isso acontece com a paixão, isso acontece com qualquer área da tua vida. Não é por você agir por impulso, com energia, porque você fez uma boa prova que você vai sair bem nos teus estudos. Não é porque você foi para a academia durante uma semana, porque você se empolgou, porque você contratou um personal trainer, porque você fez uma dieta planejada com um nutricionista, que você vai ter um corpo maneiro, vai construir. Não é assim. Você sabe que construção de um corpo é do longo prazo. E por que isso acontece? Nós vivemos numa sociedade que nós somos bombardeados o tempo inteiro, dioturnamente, a buscarmos recompensas imediatas, prazeres momentâneos. O que o filósofo polonês Zygmunt Bauman chama de mundo líquido, que os valores não são sólidos, que os relacionamentos são descartáveis e que as conquistas elas têm que ser prazeres imediatos, em que você não quer investir longo prazo. E é por isso que nós temos uma geração de pessoas que têm grande dificuldade em se comprometer com relacionamentos, com comportamentos, com carreiras que demandam energia e tempo para ser construído. É por isso que os relacionamentos pessoais são descartados. É por isso que as pessoas hoje se casam e se separam muito rapidamente. É por isso que as pessoas têm grande dificuldade de construir carreiras sólidas, e é por isso que as pessoas muitas vezes querem ter um corpo bonito e apelam para o uso de anabólicos e esteroides, querem fazer uma lipoaspiração, porque construir um corpo bacana, manter uma dieta não é um processo fácil. E é por isso que você tem que entender esse processo, para que você entenda exatamente como você está sendo conduzido por relações de curto prazo, recompensas que são relacionadas ao processos emocionais, para que você supere isso. E aí é que entra em campo um conceito que a gente tem dentro da PNL, dentro do coaching, que a gente utiliza amplamente, que é amplamente estudado hoje dentro da psicologia, que é a inteligência emocional. Um processo que é amplamente discutido desde muito tempo por Howard Gardner ao abordar as inteligências múltiplas, mas mais recentemente por Daniel Goleman no livro Inteligência Emocional, que é um livro que não é tão novo, já é de 1995, mas que ele tem um grande mérito a abordar essa questão que não é só a lógica matemática. Aliás, o Goleman traz isso com clareza, que apenas 20% do teu sucesso é atribuído à tua inteligência, o teu QI, coeficiente de inteligência, e os demais 80% estão atribuídos, entre outras inteligências, com destaque à inteligência emocional. E quando a gente fala realmente de traição, de você construir, de você parar de agir por impulso e se arrepender, a gente está falando exatamente desse processo de inteligência emocional. E a pergunta que vem e que ressalta daí é: ok, Bernardo, eu entendi o que você falou e como eu escapo. E agora que eu vou entrar em algumas ferramentas muito simples que eu quero que você tenha com você, para que você possa romper esse ciclo e a partir daqui você possa realmente dar um passo diferente em direção ao teu sucesso, para que você pare de se auto-sabotar, para que você pare de se autotrair, para que você não incorra nesse erro de repente você trocar algo que é extremamente valioso, como a tua família, por uma recompensa emocional de curto prazo.
E o primeiro passo para que você consiga romper esse caminhão, esse turbilhão de fatos e comportamentos que muitas vezes são por impulso, dos quais você se arrepende muitas vezes amargamente, e conforme na introdução desse vídeo eu falei que infelizmente jamais vão voltar, você entrar em contato com o teu inconsciente. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e simplesmente traga com consciência, você se questione o porquê que eu adoto esse comportamento. Quais são os ganhos que eu tenho em adotar esse determinado comportamento? Por exemplo, o chocolate. Eu quero a dieta, eu estabeleci uma meta, mas pô, eu não resisto e acabo comendo aquele chocolate, ou eu acabo comendo um pão francês, ou não vou na academia. Eu acabo ficando no sofá, mexendo no celular, ou olhando Netflix e acabo não indo na academia. Eu acabo me desviando do meu compromisso de estudar para um concurso que eu estou determinado a fazer e acabo fazendo aquilo. Ou, no caso da traição, qual é o ganho que eu tenho em ir para aquele bar e acabando tendo aquela situação que me conduza, entrando naquela situação de beber uma cerveja que me conduza a uma situação de traição? Qual é o ganho que eu tenho com isso? Seja sincero com você. Lembre que aqui não tem um julgamento nenhum de valor. Eu não tenho nenhum objetivo. Eu simplesmente tenho o objetivo de trazer um conhecimento para que te propicie ferramentas para que você possa romper. E você tem o primeiro processo, você ter clareza para ganhos secundários que são inconscientes. Porque, lógico, você vai pensar, porque o chocolate é bom, mas não é isso que eu quero dizer. O que é que você tem de ganho? Eu te dou um exemplo meu. Eu malho desde muito tempo. Desde os meus 18 anos de idade, ou seja, tem cerca de 18 anos que eu malhei. Eu nunca tive grandes resultados com malhação. E por que isso? Eu nunca tive um corpo... O que eu quero dizer com grandes resultados? Eu tenho saúde, eu tenho um corpo bonito, mas eu nunca tive um corpo trincado. E por que isso? Porque eu sempre falhei na minha dieta. Eu nunca tive o rigor que isso requeria para a minha dieta, para eu ter esse resultado. A minha malhação não é o problema, talvez um processo de descanso teria que aumentar, mas o meu erro principal sempre esteve relacionado à dieta. E por que isso? Porque eu sempre comia alguma coisa a mais, eu nunca abri mão de comer minha picanha, o meu churrasco, de comer o meu risoto, que é uma coisa que eu adoro, e nunca deixei de beber minha cerveja para interagir socialmente. E aqui é que está um ganho secundário que eu sempre tive, que é o fato de eu poder me socializar, de eu poder me relacionar com pessoas, com amigos, pessoas que são queridas para mim, e esse é um ganho secundário. E a pergunta que eu tive que relacionar todos esses ganhos secundários, primeiro porque é bom, porque eu não sou robô. E isso são informações que o meu inconsciente foi me trazendo. Cara, porque você já trabalha pra caramba, você se dedica, você estuda, você trabalha o dia inteiro. Além disso, você fez pós-graduação, 20 formação na área de coach, de PNL, você gravou cursos, você está investindo, estudando marketing digital, você está gravando vídeo. Cara, você parece um robô, você não para de trabalhar. Você merece um pouco de relax. Perceba o processo emocional inconsciente, que são coisas que eu nunca tinha parado para pensar. E o fato de eu comer dessas pequenas falhas, desses pequenos escapes, me socializava, me tornava, digamos assim, mais similar, mais social, mais próximo aos meus amigos, próximo àquelas pessoas com quem eu gosto de conviver. Me tornava menos diferente, porque fatalmente, para eu me relacionar, muitas vezes a pessoa quer beliscar um negócio e eu, não, tô de dieta. Vou evitar isso aqui. Perceba esse tipo de artimanha que muitas vezes o teu cérebro... Então esse é o primeiro processo, você trazer o inconsciente para um processo consciente. De você entrar em contato com níveis mais profundos de ganhos, que estão muitas vezes não na superfície, na primeira camada, mas estão soterrados ali na segunda camada. Você tem que ter clareza sobre isso. Eu preciso que você... Seja qual for a área que você esteja querendo atingir um resultado, você agora pare e raciocine sobre isso e traga clareza sobre isso. Anote todo num papel, coloque aí quais são os ganhos secundários. E eu quero te dizer que esse muitas vezes não é fácil, porque nós não temos costume de entrar em contato com esse nosso inconsciente. E no meu curso Gravidade Zero é uma coisa que a gente vai a fundo sobre isso, para você trazer à tona esses processos inconscientes, porque nós somos 95% inconscientes. E não é um processo que é muito comum, e muitas vezes a gente tem grande dificuldade em clarificar esse tipo de situação. E no meu curso Gravidade Zero eu vou a fundo isso aí, porque você não é capaz de mudar alguma coisa que você não tem consciência. Esse é o primeiro conceito que eu quero que você tenha em mente. A partir dessa consciência você começa a entender alguns processos, e a partir daí que vem a reprogramação, a mudança de estruturas. E no meu curso Gravidade Zero eu vou a fundo nisso. Nos processos de coaching, nos treinamentos de desenvolvimento pessoal que eu utilizo técnicas de coaching e de PNL, a PNL tem por base isso, né? Ela tem uma das bases profundas dela, é a hipnoterapia, então ela vai a fundo em camadas inconscientes para que você consiga trazer clareza sobre isso. Então esse é o primeira parte desse processo de mudança, você trazer consciência desse processo. Vamos lá, eu quero ir para academia, mas eu acabo não indo porque eu fico no sofá.
O que é que eu faço? Por que eu fico no sofá? O que eu tenho de ganhos aqui nisso aqui? O que me faz ficar no sofá? Traga clareza sobre isso. A partir daí a gente passa por um segundo passo. É que você trazer clareza do porquê você quer aquilo. O que você quer realmente? Por que aquilo é tão importante para você ir para a academia? E aqui você tem que ser sincero com você, muito sincero. Então, vamos lá. Bernardo, por que você vai na academia? Eu vou voltar ao meu exemplo para que traga um exemplo palpável para você. De fato, tem muito relacionado à saúde, sim, claro que tem. É importante para mim. Eu sei que no longo prazo isso vai fazer benefício e eu aprego isso, você tem que ser excelente em todas as áreas. Mas também, eu sempre quis ter um corpo muito legal, um corpo muito bacana. Eu sempre tive um sonho de ter um corpo bem definido, bem trabalhado. Eu sempre tive um sonho, perceba aqui, é um sonho. É alguma coisa que é mais profunda, eu sempre quis ter aquilo. E aí, beleza, eu trouxe isso, eu anotei isso. Qual é o objetivo? Por que eu quero aquilo? Por que eu quero passar num concurso? Por que eu quero ir para academia? Por que eu quero entrar nessa dieta? Qual é o ganho, no fundo, aquela camada inconsciente profunda? Porque eu sempre sonhei em ser bem-sucedido, porque eu quero construir uma empresa e meu sonho sempre foi esse. Traga clareza para esse processo. E a partir daqui eu vou te dar, quando você tiver clareza sobre isso, do ganho do processo primário lá, de comer o chocolate, de não ir para academia, o ganho do seu objetivo final, de passar num concurso, de construir uma empresa, de ser bem sucedido no seu negócio, no seu relacionamento, por que você quer casar? Por que você quer construir esse relacionamento com essa pessoa? Traga isso aqui. E aí vem uma das técnicas que se chama de resolução de identidades e conflitos que a gente utiliza na PNL, que eu te sugiro que você imagine que tem duas pessoazinhas, você é um juiz, você vai arbitrar uma discussão, de uma conciliação realmente, uma audiência de conciliação entre duas partes tuas que querem coisas diferentes. E você vai colocar num peso, numa balancinha. Imagina que você está colocando uma balança. Tudo aquilo que você tem daquele comportamento primário de ganhos imediatos, e na outro lado da balança você vai colocar o ganho do seu sonho, daquilo que você coloca. E você vai, qual é mais importante? Você vai trazer clareza para você o que é mais importante. E a partir daqui não é assim, ó, então eu quero isso que é mais importante, o meu sonho de ter, e não quero mais aquilo. A pergunta que você vai fazer é como... Não é, beleza, eu vou seguir a minha dieta restrita e agora eu vou, porque não vai adiantar, não é assim que funciona. A sua mente consciente, normalmente quando você envolve emoção, os processos emocionais ganham. Você acaba se auto-sabotando. Lembra do que eu falei? Eu te trouxe um catupilhão, um bilhão de razões, de toda a explicação neurocientífica que está por trás desse processo decisório. Você vai acabar falhando nesse contexto. E aqui é que vem a chave. A pergunta cerne que tem nessa questão é: como eu posso ter a minha dieta, manter rigorosamente a minha dieta, ou mais certa essa dieta, como eu posso me manter focado nos meus estudos, como eu posso me comportar de repente, e respeitar o meu relacionamento, minha família, e ir no bar, ou me relacionar com os meus amigos, ou de vez em quando ter esse relax. Lembra que eu falei que tinha um ganho social, de me socializar, de interagir com pessoas? Como eu posso manter minha dieta e me socializar ao mesmo tempo? Aí, você vai desenvolver comportamentos. Cara, tem um aplicativozinho aqui que eu consigo calcular minhas calorias. E se eu quero tomar, de repente, se não tomo 10 cervejas, mas tomo 2 cervejas só. Ou coloca aqui que você vai comer um churrasco amanhã, ou você vai num sushi, você vai dar aquela extravasada uma vez por semana, ou vai comer tua pizza que te traz. Ou então, traga clareza sobre isso e adote comportamentos. Então, na sexta-feira eu vou não sei o que, eu vou controlar minha dieta, então, e eu vou lá conversar com as pessoas. Ou seja, você começa a ter os dois, não é um ou outro, é como eu posso ter os dois. Como eu posso preservar isso e ao mesmo tempo aquilo? E aí você começa a fazer essa conciliação. Claro que quando eu faço isso pessoalmente, é muito mais eficiente, porque eu estou fazendo uma indução com a pessoa, né? Essa é uma técnica de PNL e a gente utiliza isso fortemente no Gravidade Zero, nos meus processos de coaching, de atendimento pessoal, eu uso muito fortemente. Mas se você conseguir botar isso no papel e imaginar essa situação que você está fazendo uma audiência de conciliação entre duas partes, eu te digo fatalmente que você vai conseguir ter um outro viés, uma outra maneira de abordar, de enxergar esse problema, e com certeza você vai conseguir implementar a níveis comportamentais isso. E lembra que eu te falei que esse é um processo emocional, e aqui vem a terceira questão que você tem que trabalhar. O terceiro passo para você conseguir não cair mais nesse tipo de atitude, de impulso, é você identificar qual é o gatilho que dispara este comportamento. Perceba, vamos pegar esse caso da academia. Eu estou determinado a ir para a academia, ou vamos ficar nesse caso, depois eu vou para o da dieta. Você chega em casa cansado, 18 horas, você está moído, passou um dia estressante, trânsito, não sei o quê.
cansado mentalmente falando, com fome. Aí você chega em casa e se joga no sofá. Você larga as coisas e dá aquela relaxada assim no sofá. E a partir dali, você começa a mexer no celular, você liga a TV, vai só dar uma zapeada. Daqui a pouco você continuou e aí, cara, já deu 6 horas, 6 e meia, 7 horas e você não foi para academia. E você não vai mais para academia. E daqui a pouco você está comendo aquele chocolate, aquela bobagem. Você pediu uma pizza, você não levantou dali e pediu uma pizza porque era mais fácil, mais prático. Ah, é só hoje. Amanhã, segunda-feira eu começo na dieta. E aí você se auto-sabotou. Perceba que qual é o gatilho que existe aqui. Você tem que identificar qual é o processo que está disparando esse processo de preguiça. Lembra que eu falei lá atrás? Geneticamente, mudar não é fácil, mudar comportamento é uma coisa que exige esforço, que não é prazeroso, é um processo que é difícil. Você tende à preguiça, você tende a ter recompensas imediatas, prazeres imediatos, que acionam o teu circuito dopaminérgico naquele instante. E a preguiça é algo que está intrínseco à pessoa humana, à preservação da espécie humana. Então quando você se joga no sofá, o teu cérebro começa, amanhã eu vou, só hoje eu tô tão cansado, e aí você não vai. E é a mesma coisa para dieta. Cara, vou comer só esse chocolatinho, quando você vê, você comeu a barra inteira. E aí você identificou que, cara, o gatilho é eu chegar em casa e eu abrir o armário e ver aquela barra de chocolate. Então você vai identificar que o gatilho é não comprar o chocolate de repente. Você não tem aquele chocolate ali na sua frente, você não pode comprar esse chocolate, porque se você comprar, você vai acabar comendo ele e você vai jogar na vala a tua dieta. Entendeu para onde eu estou indo? Você tem que identificar o gatilho. E um livro que eu recomendo fortemente que você leia é O Poder do Hábito, ele fala exatamente sobre isso. Que a chave para você mudar um hábito é você identificar esse gatilho e tirar esse gatilho. Então eu vou chegar em casa, eu não vou me jogar no sofá, eu vou imediatamente ir para a cozinha, preparar um alimento mais saudável, ou vou imediatamente chegar em casa, não vou me jogar no sofá, vou me trocar, vou botar minha roupa e vou correr. Imediatamente, não vou me jogar no sofá, ou eu não vou comprar mais aquele chocolate, eu vou comprar uma barra de proteína, de repente. É isso que eu vou entrar, vou comer essa barra de proteína, em vez de não vou ter mais chocolate, vou substituir. E aí você começa a identificar. Isso no início não é um processo prazeroso, mas à medida que você vai repetindo, isso condiciona um novo hábito. E o quarto passo que eu quero dizer para você, que é um fator, sim, determinante para que você consiga romper, é sempre e vai bater isso. Lembra que você está lidando com hábitos condicionados de longo prazo. Você quer mudar um hábito. É você lembrar o porquê. Lembra daquela figura que eu te imaginei da balança? Você tem que trazer consciência, você trazer um processo que é inconsciente de ganhos secundários do teu sonho versus os prazeres imediatos. Você trazer esses ganhos secundários para um processo que é inconsciente, trazer para a tua consciência, você trazer aquela figura da balança, cara, isso aqui, por que eu quero ter um corpo legal? Cara, porque eu sempre tive o sonho de ter um corpo bacana, eu sempre tive um sonho eu sempre gostei de olhar, olhava aquelas revistas e falava, cara, eu quero ter um corpo assim, ou eu quero ir pra praia, eu quero me sentir bem com minha barriga trincada, e falta só um pouquinho, é só eu regular um pouquinho mais minha atividade, e eu já sei que eu não preciso não me socializar, mas sim eu me planejar, eu vou exagerar aqui, eu faço um cálculo calórico aqui, controlo no aplicativo, e aí a partir daí eu consigo, controlando isso, comer e ter essa socialização e me divertir com os meus amigos. Então, por quê? Você trazer consciência o porquê. Lembra que agora eu vou conectando as ideias, vou amarrando as ideias para que a gente consiga trazer com clareza como esses pontos. Por isso que esse conhecimento neurocientífico ele é tão importante. Lembra da figura do Golden Cycle? É do porquê. Você não o teu processo decisório comportamental não está no plano calórico, na dieta bem montada, na estratégia do plano de treinamento que o teu personal trainer colocou, mas sim no ganho do emocional, você trazer clareza do teu sonho. E sonho, quando eu falo de sonho, realmente é o teu porquê, é no centro. E o sonho ativa a emoção. Não ativa a razão. A razão não vai vencer a tua emoção. Quando você está brigando aqui, é emoção contra emoção. É o teu prazer imediato do chocolate, é o teu prazer imediato de ficar sentado no sofá versus o prazer do sonho, ativação emocional. E aqui vem uma chave muito bacana de você entender isso. Você entendendo essa relação, você trazendo conscientemente o teu porquê, o teu propósito, e é por isso que eu pedi para você, eu trouxe esse conhecimento, pedi para você escrever isso, você ganha sim uma energia muito maior para você não incorrer. Então quando você tem clareza, por exemplo, que você vai
pro bar lá, voltando àquele exemplo número 1, e que você, cara, por que eu não vou trair minha mulher? Cara, porque isso é o meu sonho, é a minha família, isso é um ganho energético. E se você entendendo isso, você vai ser capaz de identificar qual é o teu gatilho. E lembro mais uma vez que aqui eu não estou falando, não é um juízo de valor. Não sou ninguém, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo, mais uma vez eu repito, é te trazer um conhecimento sobre essa relação entre mente, cérebro e comportamento, para que você produza resultados que são mais alinhados com os teus reais desejos e sonhos, para que você pare de adotar comportamentos de impulso que vão de encontro àquilo que você planejou com tanto carinho, que sonhos que você tem estruturado e planejado há muito tempo e os teus comportamentos, suas atitudes estão te afastando dele. Esse é o meu único intuito. Então só você é capaz de ser sincero com você e identificar qual é o gatilho. Talvez você tenha a capacidade de ir para esse bar e beber 2 cervejas e não ficar flertando com ninguém e não trair. Ou talvez você entenda que você não pode beber, porque isso inibe teu córtex pré-frontal, que é outro conhecimento que a gente abordou, e você sabe que isso você fica mais suscetível. Ou talvez você entenda que teu gatilho, cara, eu não posso ir para esse bar, porque lá eu vou estar num ambiente que não é propício e eu vou acabar não resistindo, e aí eu vou ter ativação da minha emoção e eu vou acabar cedendo. Então, só você é capaz de dizer para você mesmo qual é isso aí. E aqui eu vou fechando esse vídeo, encaminhando já o encerramento desse vídeo, te dizendo que isso tem total conexão com a inteligência emocional. E se você não sabe, emoção é uma coisa que é uma palavra meio chavão, né? Eu gosto muito de 2 palavras que todas as pessoas falam, que é maturidade, que é amadurecimento, e emoção. São pessoas que todo mundo fala o tempo inteiro, mas as pessoas não têm noção do que é. Quando eu falo de emoção, se eu te pedir agora para definir emoção, possivelmente a resposta mais corriqueira que eu obtenho quando eu digo, é algo que eu sinto. E neurocientificamente eu te digo que o sentir, a percepção, ativa outro processo neurocognitivo que é completo, circuitos cerebrais distintos dos processos emocionais. Eu não vou falar sobre isso, mas o entendimento sobre esse processo é fundamental para que você entenda como as suas emoções estão te gerindo. E muito possivelmente mais à frente a gente vai fazer um vídeo que fala sobre emoção, sobre definir a emoção, sobre inteligência emocional, uma introdução a esse tipo de conhecimento para que você consiga ampliar o teu nível de consciência e para que você melhore os teus resultados. Lembrando que cerca de 80% do teu resultado pode vir de inteligência emocional ou de outros tipos de inteligência que não o teu tipo de QI. E lembro claramente, associando e fechando essa questão de você trazer clareza do teu porquê, com uma frase do Friedrich Nietzsche, um filósofo do século XVII, que fala, tem uma frase que eu gosto muito, e aliás tem um outro livro que é um conceito que o Viktor Frankl fala muito sobre essa questão do Nietzsche, que é Em Busca de um Sentido. Esse cara que sobreviveu a Auschwitz, e esse é o livro mais belo que eu já li na minha vida, eu sugiro fortemente que você leia esse livro Em Busca de um Sentido. Esse cara sobreviveu a Auschwitz, a experiência mais excruciante que existe da experiência humana, o ser humano exercendo a sua capacidade mais negra que existe. Esse cara sobreviveu a essa experiência e ele disse que ele identificava exatamente quem ia morrer. Né, que não era um cara que era menos preparado, mais forte, que sobrevivia, nem o cara que estava mais alinhado com os capos, que eram os guardas alemães lá dentro, os representantes dentro da prisão, entre os próprios judeus, pessoas que colaboravam dentro de Auschwitz com os alemães, mas sim, aquele que tinha um porquê muito forte. E Nietzsche diz que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. Então você tem clareza do teu porquê. Lembra do Golden Cycle? Golden Cycle, emoção, cérebro límbico. Não é um plano bem estruturado que vai fazer com que você sobreviva, que você vá em frente, que você não se auto-sabote, que você não traia a sua esposa, que você não se auto-traia, mas sim a clareza do teu propósito, nessa sequência de 4 passos que eu te trouxe. E por último, eu não posso deixar de encaminhar que um vídeo que eu vou falar mais à frente, que essa questão emocional, essa questão do cérebro límbico, essa questão de você entender esse tipo de relação emocional com o impulso, ela tem total conexão com liderança. E liderança é algo extremamente pertinente e importante no mundo, porque os líderes são aquelas pessoas que conduzem um grupo de pessoas a atingir determinados objetivos. Eles amplificam a capacidade das pessoas. E nós vivemos numa sociedade que tem escassez de todo tipo de recurso, de tempo, recurso financeiro, recurso material. E se você for um líder melhor dentro da tua casa, você vai conduzir melhores relacionamentos, sua vida vai ser mais prazerosa dentro do teu ambiente familiar, você vai viver mais de acordo e harmonia com o teu ambiente, as pessoas que te cercam vão ser mais felizes. Isso fatalmente vai melhorar não somente tua vida, mas também vai alavancar teus resultados
resultados profissionais. E eu não preciso dizer que o Brasil precisa de líderes. Nós precisamos de líderes na nossa comunidade, na nossa rua, no nosso bairro, dentro da tua casa, dentro das tuas organizações. E se você quer ter melhores resultados, se você quer crescer na vida, essa é a habilidade mais bem paga do mundo, a mais necessidade que há de liderança. E é que faz total sentido você entender. E eu fecho isso. Por quê? Porque mais à frente eu vou falar sobre liderança e você vai entender exatamente a conexão entre essa questão de propósito, de clareza, de sonhos com liderança. Encerro com uma outra figura histórica muito conhecida que é Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. não foi o primeiro homem a falar sobre os direitos civis americanos, ele não foi o primeiro negro a lutar contra o racismo nos Estados Unidos, mas ele sim foi o primeiro homem a conseguir mobilizar milhões de pessoas, milhões de americanos em prol de uma causa. E a retórica, o discurso do Luther King, ele era até meio enfadonho, ele era um pastor evangélico, era meio confuso, não era muito fácil de entender, mas o Luther King, uma coisa que ele nunca fez foi falar assim, ó, eu tenho um plano para seguir isso aqui, venham comigo que eu tenho um plano. Ele nunca falou isso. Tudo que o Luther King falou foi I have a dream. Eu tenho um sonho. E se você quer ser um líder maior, se você quer parar de se autotrair, se você quer atingir obstáculos, você tem que ser o exemplo. E sim, você tem que ter pautado muito grande por um sonho, por um ideal, por uma coisa que te mova, que te impeça que você se autotraia. Então, clareza sobre o teu porquê vai te ajudar a te conduzir. Eu encerro aqui esse vídeo. Eu quero que você deixe seu comentário sobre esse vídeo. Se você gostou, deixa aqui um like. Temos outros vídeos disponíveis no nosso canal que falam sobre assuntos similares. E se você gostou desse assunto, deixe seu comentário. Se você quer saber sobre algum assunto específico, deixa eu saber, para que eu possa ter com certeza a abordagem adequada e trazer assuntos que são pertinentes para o teu dia a dia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nós nos vemos numa próxima oportunidade.